Gosto muito de você, Leãozinho. Leão, bem-vindo a Chamanissa Tarô. Leão, eu sou a Graziella e essa é a sua leitura semanal. Essa leitura é para Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura geral, não vai ser para todo mundo que assistir. Então, do que eu disser aqui, pega o que for para você. O que não fizer sentido, deixe de lado, porque vai servir para uma outra pessoa. Veja também seus outros signos fortes do mapa, as leituras semanais passadas que são atemporais, as leituras mensais. Eu vou deixar como sempre aqui no card a playlist de vocês. Se aparecer alguma outra pessoa aqui, você pode inverter os papéis. Se estiver lidando com alguém do signo de Leão, pode ser que eu esteja falando diretamente com você nesta leitura. Leão, vamos ver o que eles têm para te dizer. Espero só coisas boas. Vamos lá. Leão. O que vocês têm para dizer, por favor, para Leão? Rainha de rosas. Uma rainha de água. Dois mundos. Tem uma energia bastante reflexiva aqui mesmo. O que mais? Mais uma, por favor, para eu entender melhor esses dois mundos aqui. Um arcano maior, vontade, sabedoria e mente. Interessante. E no fundo do maço, as areias do tempo. Ó, essa reflexão que alguém tá fazendo, eu tô sentindo que tem alguém numa encruzilhada, como se tivesse aqui duas ou mais opções. Vamos botar duas, que com duas já fica meio complicado. Duas opções onde eu tenho que entender como que é a melhor forma de eu escolher qual caminho que eu vou tomar, ou aqui pode ser qualquer tipo de escolha, tá? Mas que assim seja importante, obviamente, para você. Pode ser escolha relacionada a romance, pode ser a trabalho. Então eu tenho dois projetos, eu tenho duas propostas de trabalho. E aí aqui com certeza, eles estão falando assim, olha, o Leão, seja lá o que for aqui, toma o seu tempo. Toma o seu tempo. Entenda muito bem. Eles estão falando, inclusive, através das tuas experiências passadas, qual que é o caminho melhor para você. Né? Qual que é o caminho melhor para você? Eu tô pegando aqui talvez uma luta entre o que eu quero de fato, o que meu coração quer e o que a minha mente tá falando. Vamos ver com o tarô, vai. São assim, sem dúvidas, a gente tá falando de duas opções muito diferentes. Né? E aí aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. É como se tivesse assim, ó, de um lado, o meu coração gosta mais dessa coisa aqui, da direita. Mas, pensando racionalmente, com a minha mente, com a minha experiência, eu entendo que o esquerdo é melhor para mim. Entendeu? Que dilema, hein, Leão? Boa sorte. O que mais, Leão, precisa saber, por favor, com relação a essa leitura? Mais uma vez eles estão falando, não tenha pressa, toma o seu tempo para você avaliar essas duas opções, né? Avaliar as características, visualize a sua vida acomodando cada uma dessas duas opções. Eu falei na leitura de touro, que a gente geralmente fala, siga a voz do seu coração, segue a vontade do seu coração. Eu sei que a gente fala muito isso, inclusive aqui nesse canal. Mas eles estão falando que nem sempre é a melhor escolha. E se a gente for olhar na nossa própria experiência, nas nossas escolhas anteriores, a gente vai ver que muitas vezes, e aí eu tô falando também eu como experiência minha, que muitas vezes escolhi com o coração permanecer numa situação, né, ou trocar a situação numa outra, e assim,
acabei não fazendo um bom negócio. Se eu tivesse na época sido mais racional, enfim, coisas, Leão. Eu sinto que é bem essa energia que tá aqui. O que mais, por favor? 6 de ouros, uma carta que fala de harmonia financeira, então eu tenho o suficiente para dar e receber. Pode falar muitas vezes de uma ajuda. Não sei se aqui a gente está falando para a maioria de vocês de coisas que envolvem dinheiro. Um 5 de copas. Ai, eu tô pegando aqui, tem um medo de se arrepender. Medo de fazer a escolha errada. Medo de escolher uma coisa e depois ficar pensando a outra. Gente, quem não passou por isso? É bem isso aqui, Leão. É assim, eu vou escolher essa pessoa ou esse trabalho, mas e se depois lá pra frente eu me arrepender e ficar pensando que eu tinha que escolher outro? Aí isso daqui, Leão, eles estão falando, avalia bem, mas assim, é um risco que se corre quando a gente tem duas opções e tem que escolher uma. Né? Não dá para saber aqui muito se é o que realmente vai te deixar contente de fato. Que leitura estranha, Leão. O que eu vou te dizer? O que mais? A energia de vocês. Rainha de paus. A tua intuição pode ser muito importante aqui, pode ser não. É muito importante nessa escolha de caminhos. É importante que você, depois que você tomar uma decisão, que você tenha confiança nisso, confiança que você tá pegando a melhor coisa. Ou a melhor pessoa, não sei. E aí, uma outra coisa que eu tô vendo aqui é que a gente tá falando de alguma situação que realmente, assim, depende de você. Né? A gente fez uma leitura parecida com essa. Parte para touro essa semana, mas faz um tempo eu tô tendo déjà vu, que a gente fez uma leitura com um tema muito parecido para outro signo. Um 10 de copas, é óbvio que o que você quer é o contentamento máximo, é a felicidade máxima. E um 10 de ouros. A situação que seja mais estável, que eu vá gostar mais, que eu dê mais dinheiro, que eu fique mais tranquila, que eu goste mais. Aqui é claro, Leão, mas é um peso. Um 10 de paus no fundo do maço, mas tá pesado para você essa situação. Tá pesado. E aí é interessante que assim, não dá para eu ser mais específica do que isso, porque a leitura é geral, tá? Então assim, eu não sei que tipo de escolha que é, A, B, enfim. Eu sei que realmente é como se de um lado você vai ter isso que todo mundo quer, que é essa felicidade, uma parceria ótima, tanto de amizade quanto nas questões financeiras também, tudo muito estável, muito rentável, que dá mais dinheiro, né? E do outro lado, realmente alguém corre o risco de depois se arrepender. É isso, Leão, que eu vejo pra vocês. Ou seja, o único conselho que eu tô... Depende... A questão dessa leitura que eu tô em dificuldade é que, assim, depende tudo de você. O único conselho que eles estão te dando aqui é não tenha pressa. Toma o seu tempo. E eu acho que é um conselhão muito válido. Avalia com calma, com tranquilidade. E essa coisa não foi à toa que eu lembrei dessa coisa da escolha do coração versus a escolha mais racional. Pensa nisso também, que algumas vezes... Ai, meu Deus, eu sei que isso é polêmico, mas algumas vezes
não é o melhor negócio. Leão, eu vou fechar essa leitura já e vou tirar o oráculo, porque a gente tem aqui um arcano maior, que é os enamorados, que fala exatamente desse dilema. Dois mundos, tem dois mundos diferentes. Se eu escolho A, eu não fico sem B, se eu escolho B, eu fico sem A, mas né, A tem uma coisa assim a mais, B tem uma outra coisa, não tem essa coisa, mas tem uma outra. Então, assim, é difícil mesmo. É uma encruzilhada, então se prepara. Leão, tô rindo de nervoso. Se prepare, boa sorte. Para muitos de vocês, a gente pode estar falando de um relacionamento romântico mesmo, de romance. E isso acontece também, às vezes o que o coração, tá vendo? Às vezes a parte que o coração quer não é aquela que vai oferecer mais estabilidade, mais segurança e um amor genuíno. Às vezes o coração quer outra pessoa, que vai trazer tristeza, arrependimento, sofrimento, traição, insatisfação, ou sei lá. Então é isso, minha gente. Boa sorte. Tá tensa essa leitura, Leão. Bom, o que mais? Mais uma, vai, daí a gente vê. Ó, um rei de ouros que caiu na minha mesa, invertido. E no fundo do maço, um 3 de ouros, uma carta que fala de trabalho em grupo, trabalho em equipe. Ó, uma outra coisa que eu tô pegando aqui como conselho, que pode ser útil para você, é que você vai saber não só com a tua intuição, mas também com a tua observação realista. Tá? Aqui é preciso ter uma observação e uma avaliação realista. Você vai saber qual que é o lado mais estável. É como se esse rei de ouros representasse os dois lados. Então, ele invertido representa uma escolha e ele, no sentido dele natural, representa outra escolha. Ou seja, de um lado, mais do mesmo. De um lado, essa estabilidade, essa rentabilidade maior, né? Uma coisa mais sólida, mais duradoura. Né? E do outro lado, a gente tem uma coisa que, de repente, pode ser que na superfície, bem na superfície, pareça uma coisa firme, né, e que vai durar, mas essas duas cartas me falam que não é bem assim. Tá? Aliás, toda essa combinação, né? Então, de um lado vai ter crescimento, vai ter trabalho em equipe, vai ter mais solidez. E do outro é uma coisa meio instável. E até eles estão falando que se você parar para pensar e para analisar com toda a honestidade do mundo com você, tá? Você vai ver que tem um lado aqui que é mais fantasioso, né? Que eu repito, na superfície pode até parecer, uau, muito legal, muito bacana, muito excitante. Então, apesar de não ter aparecido aqui além dessa nenhuma outra carta de fogo, eu tô sentindo essa coisa do... Na superfície parece muito excitante. Eu não sei, Leão. Vamos ver o que mais. Vamos ver com os anjos do romance. Agora, se essa situação aqui, uma leitura geral, vocês sabem que tem também ilusão e etc. Pode ser que para alguns de vocês já tenha acontecido, a gente esteja falando de alguma escolha que já tenha acontecido e que já tenha sido feita não a melhor coisa, né? E aí hoje em dia tem alguém vivendo aqui com um arrependimento. Agora, se é esse o teu caso, tá? Eles estão falando, Leão, a escolha já foi feita, você já entendeu, já passou. Numa próxima vez, porque sempre tem uma próxima vez, tá? Sempre tem uma próxima vez, escolha com mais cautela. Avalie melhor.
E repensa essa coisa do seguir a voz do coração. Repensa. Você vai, você... Uma outra coisa que vocês estão falando, assim, você vai ter modo de ter uma outra oportunidade, uma oportunidade melhor, desde que você não fique preso ou presa nessa decisão errada, entre aspas, muitas, do passado. É isso que eles estão falando. Tá? E aí, se já faz muito tempo ainda, estão falando paz, ô Leão, paz. Tá? Aprende com isso e paz. Sabe o que mais aqui? Qual que é uma outra chave que eles têm para você, Leão? Que a sua dificuldade pode estar sendo que nesse momento, eu repito, superficialmente, os dois lados para você têm o mesmo peso. Apesar de o coração tender mais para um lado, talvez numa avaliação superficial, os dois lados sejam até mais ou menos parecidos, mas não, lá no fundo não é muito bem assim, não. Parece que está trocando 6 por meia dúzia, mas não é. O que mais, por favor, vocês têm para dizer para Leão, nessa encruzilhada difícil para Leão? O ancião, mova-se além dos padrões ancestrais. E aí, aqui tem alguma coisa em você que tende, talvez, para a escolha que não é a melhor, porque tem um padrão ancestral aí que seja inconsciente, que você não percebe. Então, eu vou dar esse mesmo exemplo em questões de romance, tá? Então, às vezes as nossas escolhas em romance não são aquelas melhores, não são aquelas mais acertadas, porque a gente segue um padrão ancestral que é inconsciente. Então, por exemplo, só um exemplo, se o relacionamento dos meus pais era um relacionamento era um relacionamento abusivo, né? Onde o meu pai era uma pessoa tóxica, uma pessoa abusiva, vocês que são psicólogos aí que vocês vão falar, depois se quiser deixar aqui nos comentários maiores informações, agradeço, porque eu não sou psicóloga, infelizmente, tá? Mas eu sei que tem essa coisa da gente seguir esse padrão. Eu vou entender que esse comportamento abusivo e tóxico é igual a amor, porque vem de uma pessoa que é o exemplo, que é uma pessoa que deveria cuidar de mim, que tem toda aquela ideia, etc, que deveria ser uma pessoa construtiva, né? E me dá amor, e me dá proteção e tudo. Então, eu entendo, aí faz uma programação de que aquilo é amor e aquilo é proteção. E aí, o nosso coração, tá vendo? Porque principalmente nesse teu caso, Leão, é importante ser mais racional até, porque aí a gente acha que, não, meu coração gosta do bad boy, sei lá. Porque é ele que tem essas características de alguém que eu já sei que ali pra frente vai me dar tristeza, entendeu? Vai ser uma pessoa abusiva, vai me trair, né? Repetindo esses padrões ancestrais de programação que fica aí, enfim. Psicólogos, por favor, não me odeiem se eu falei alguma bobrinha. Eu repito, se eu falei, deixa aqui nos comentários o que é a questão, até se tiver alguma explicação bem legal, bem clara, direitinha, eu fixo no topo, tá? Ou se eu não ver, eu falo para vocês, por favor, deixarem lá aqui no comentário para ele ficar em evidência. Leão, que dificuldade. E no fundo massa a gente tem o espírito da raposa, confie nos teus talentos em tempos de mudança. E essa daqui eu sinto que é um incentivo, inclusive, para alguém fazer uma escolha diferente do que costuma fazer. Dos padrões, até dos teus próprios padrões. E aí, enfim, olhando no teu...
na tua história, na tua experiência, quais foram as tuas escolhas passadas e baseadas em quê, enfim, com esse tempo de reflexão aqui também, tá? Você também pode avaliar isso. Né? As questões passadas, quais foram as tuas decisões, baseadas em quê, e qual foi o resultado disso, né? E de repente, se você fizer uma coisa aqui completamente diferente, você vai obter um resultado muito diferente. Caso você tenha sempre tido esse resultado, tá? E aí você vai pegar, se isso ressoar com você, tá? Você sabe que a leitura geral aplica aí na sua situação, certo? Leão, que leitura! Então é isso que eu vejo pra vocês, espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido uma chave aí para esse teu dilema. Então tem um ótimo tudo, se cuidem e a gente vai se vendo nas outras leituras por aqui. Beijos e até mais. Tchau, tchau!